Vamos dar os parabéns aqui para os aniversariantes do dia e vamos começar a fofocar logo. Hoje é aniversário da atriz Léa Garcia. Um beijo pra Léa, felicidades. Ai, maravilhosa, parabéns. Sim, incrível essa mulher. A TT Espíndola também tá fazendo aniversário hoje. A Magic Paula também tá fazendo aniversário hoje. Um beijo pra você. Suzy Rego, maravilhosa, também soprando as velhinhas. O músico Léo Maia também soprando as velhinhas hoje. Também um querido que já esteve Sim. aqui. Parabéns. E o cantor Thiaguinho, que ainda não esteve aqui, mas está convidado para vir, viu, Thiaguinho? Felicidades. Super convidado. Faltando você. A gente vira pagodeiro de nascer. Isso Na aqui, hora. Né? Vou adorar conversar com ele. Bom, gente, vamos começar a fofocar? Vamos. A gente tem que começar falando exatamente do quê? Eliminação do VH. Do Big Brother. Vitor Hugo saiu. Como diz a tia, né? O Vitor e o Hugo saíram lá do Big Brother Brasil para alegria da nação e surpresa de 0 pessoas, né? Porque todas as enquetes dos sites, dos portais, estavam revelando, justamente apontando a saída do Vitor Hugo com um alto índice de rejeição. E ele conseguiu se tornar o personagem dessa temporada mais rejeitado, porque ele saiu com 85,22% dos votos. Ou seja, muita gente não queria mais ver ele ali dentro do reality show. E aí o pessoal fica perguntando, mas poxa, o que ele fez de tão grave assim, né, pra cair em desgraça perante a opinião pública, sendo que o que ele fez não chega assim na cicatriz, na ponta a micose da unha do que o Adbala, o Patrick, o Lucas. Concordo. Não chegou perto do que esses rapazes fizeram, Você vê né? Que implicância pode levar as pessoas, exatamente, né? Exatamente. Tem uma série de fatores aí que a gente pode até confabular, mas eu vou ficar quietinho aqui porque vai levantar muita polêmica. Porém, o Vitor Hugo ele teve um comportamento muito equivocado lá no jogo, muito equivocado. Ele criou uma realidade paralela. Ele criou uma realidade paralela onde ele achou que ele vivia um relacionamento com o Guilherme, onde ele achava que o Guilherme tinha um amor romântico por ele, quando na verdade era apenas uma amizade. Ele criou um mundo paralelo onde ele se colocou ali como uma pessoa engraçada. Né? Ele se via como uma pessoa engraçada, só que as pessoas não tinham paciência para ele. E na realidade paralela que ele criou também, ele era uma pessoa muito eloquente, muito palestrante. Sabe aquelas pessoas que quando sentam na mesa do bar começam a falar, em vez de conversar, elas dão um discurso, elas dão uma palestra? Mas quando a pessoa tem conteúdo pra passar, beleza, você para pra ouvir a palestra da pessoa. O problema é quando a pessoa acha que tem alguma coisa pra dizer e fica ali horas e não desenvolve e não sai nada de bom, de proveitoso. Exato. E aí você acaba ganhando o apelido de palestrinha, que foi o que aconteceu com ele. Aliás, Gabi, ele tá sofrendo, e acredito que vai sofrer por um bom tempo ainda, um bullying cibernético violento, né? As pessoas no mundo virtual estão falando muito sobre ele, né? A gente tem uma política, assim, pelo menos assim, eu e os meus colegas, né, no geral, a gente tem uma política de que é o seguinte, gente, enquanto ele tá no jogo, enquanto ele tá ali sendo pago para mostrar quem ele é, que ele assinou o contrato com a Globo para, enfim, mostrar quem ele é, eu acho que as críticas diante do jogo, do reality show, elas são válidas. Porém, a partir de agora, esse rapaz ele não fez nada de grave, nada de criminoso, igual os outros participantes fizeram, para continuar esse linchamento virtual. Pelo amor de Deus, Tudo bem, tem muita gente que não se identificou com ele, não gostou do comportamento dele, mas, gente, vamos dar uma segurada na onda, porque, assim, ele vai rever, obviamente, todas as coisas que ele fez. Ele vai ter um choque de realidade, ele vai ler muita mensagem maldosa. A gente mesmo aqui no programa falou que lá dentro da casa a gente torcia pela saída dele porque ele estava sendo chato lá dentro do programa, ele estava sendo insuportável. Mas é isso, a nossa avaliação é a participação dele dentro da casa. O que ele é aqui, o que ele vai ser a partir de agora, aqui fora, não cabe mais a nós, dele, sabe? Né? E é importante a gente também dar uma aliviada na barra aí do Vitor. Por quê, gente? A gente sabe que o Big Brother já destruiu o psicológico de muitas pessoas que participaram do programa. Sim. Não vamos ficar incitando mais esse ódio, não, tá? Eu acho que, assim, fazer campanha para uma pessoa sair do reality show não significa fazer uma campanha para destruir a moral dessa pessoa. Ainda mais no caso de uma pessoa como o Vitor, que não fez nada criminoso. É diferente de outras pessoas de dentro do reality show que cometeram crimes lá dentro, que estão sendo investigadas pela justiça por conta das suas falas, por conta dos seus gestos físicos. Aí sim tem um questionamento moral. O Vitor só é uma pessoa que se mostrou chata e inconveniente dentro do reality show. E a gente não precisa mais, a partir de agora, achincalhar o coitado.
Combinado? Vamos levantar a bandeira da paz aí, porque o menino vai ter um trabalhão aí também para a hora que ele começar a se dar conta das coisas que ele fez ali dentro do reality show e que não foram muito legais. Teve também as fofocas que ele tentou fazer, as arquiteturas de planos, de paredões, as discussões, as brigas que ele comprou. E os VTs que mostraram ontem, antes da eliminação do Vitor, já tinham deixado muito na cara que era ele quem ia sair, né? Mostrou o VT dele tentando falar com a Gabriela e não deixando a Gabriela falar. A Gabriela tentando interromper, tentando dar a opinião dela. Mas a Gabriela consegue dar opinião sobre alguma coisa? Eu vi um vídeo dela tentando falar alguma coisa. Não consegue. Mas não só por causa do Vitor. Eu vi um pedacinho, alguém compartilhou, que ela não conseguia terminar uma frase. E aí, não lembro quem estava do lado dela, uma das moças, falou assim, escuta, mas que negócio tá falando? Você fica falando de negócio? Que negócio é esse? E ela não conseguia terminar. Consegue, né? É uma dificuldade, parece uma barreira ali também. Sabe o que acontece com muitas pessoas? De tão interrompidas que elas são na hora de falar... Acabam não conseguindo terminar. Eu acho que o raciocínio não acompanha a fala. A pessoa fala pela metade porque ela já está acostumada a ser cortada o tempo inteiro. Será que é isso no caso dela? Não consegue desenvolver uma eloquência boa. Eu acho que é o caso da Gabriela, que é a garota interrompida ali, né? Toda hora que ela vai falar alguma coisa, o pessoal tesoura ela. Mas, voltando a falar do Vitor Hugo, tem essa questão, né, gente? Ele foi muito chato, ele teve estratégias muito equivocadas. E ontem mesmo, né, ele acabou gerando alguns memes, mas memes não positivos, sobre das entrevistas que ele acabou dando lá pra rede BBB e tudo mais. E a Ana Clara, que estava entrevistando ele, fazia umas caras do tipo, garoto, se situa, você não foi tudo isso lá dentro do jogo, não. Inclusive, o Vitor Hugo tentou questionar o Thiago Leifert na hora da eliminação, porque ele não entendeu o discurso do Thiago Leifert. O Thiago Leifert basicamente falou que o eliminado estava criando um mundo paralelo, estava vivendo num mundo de fantasias e esqueceu de viver a realidade. E o Vitor Hugo achou que não era ele. Ele estava ciente, ele estava crente de que era a Manu, porque a Manu... E ele questionou daí o Thiago? Ele questionou ao vivo, falou assim, Thiago, não entendi muito bem aquela parte que você falou no final e tal. Aí o Thiago, você vai ter muito tempo para entender agora, ele vai boa sorte. Se situar mesmo do que aconteceu aqui fora enquanto ele estava lá. Viveu no mundo da lua, ele criou uma realidade completamente paralela mesmo. E é uma pena, né? É uma pena porque já não é uma criança mais, já é um homem adulto, um profissional que trabalha e tudo mais. A gente conhece, né? Muita gente. Acho que psicólogo, né? Acho que todo mundo tem um amiguinho assim que é meio avoadinho, cria um universo paralelo. Mas o Vitor, ele foi além, assim, sabe? A ponto de acreditar que o Guilherme o amava romanticamente e que certamente o Guilherme estaria aqui fora com um vaso de flores na mão esperando por ele na hora que ele fosse sair do reality show. Isso é muito complicado, muito complicado. Gente, tem uns comentários muito bons aqui a respeito da entrevista que ele deu agora de manhã na Ana Maria Braga. Ai, a gente não assisti, viu. Né? A gente, enfim, aprontando o programa de hoje, a gente não consegue ficar de olho nas outras emissoras também, né? A Suelen tá dizendo aqui, ó, bom dia. Hey, Gabi, vocês não acham que a edição... Bom, peraí. Daqui a pouco eu falo com a Suelen. Aqui tinha visto... que é da Vanessa. Vamos. Ele acabou de dar uma palestrinha na Ana Maria Braga. No final, o Louro teve que falar, abre aspas, acabou pra nós, acabou nossa palestrinha, fecha aspas. Porque senão a Fátima Bernardes não entraria no ar. Gente. Maravilhoso, maravilhoso. Diz que ele ficou muito... ele vendo a briga dele com a Manu... Foi a cara de sem graça, a cara dele ficou no chão, a Cat tá dizendo aqui. Eu imagino, porque ele foi... Assim, imagina você ser desmascarado na frente de pessoas que você falou mal. Foi o que aconteceu ali no reality show. Aí agora, imagina você assistindo a briga em que você foi desmascarado. Assim, ele já foi com a cara no chão quando ele foi desmascarado lá dentro do reality show. Imagina se rever passando vergonha. Tá louco. Ao vivo, pro Brasil inteiro. Meu pai. A Cris tá aqui, ó. Gente, a cara da Ana Maria com a falação do Vitor Hugo foi o ponto alto. O Louro José chamando ele de palestrinha foi hilário. Tá dizendo que riu demais, a Cat aqui também. Aí o Antônio tá dizendo, Ana Maria, 2 pontos. VH, você é virgem? Interrogação. VH, 2 pontos. Sou sim. Tiveram perguntas capciosas nessa entrevista com a dona Ana Maria hoje de manhã, hein? Gente, ó, daqui a pouquinho, na hora que a gente for pra culinária, eu vou assistir a entrevista por completo. Faz isso, e aí a gente faz alguns comentários e vocês ajudam aqui também, participam também, a gente fica confabulando junto. Agora sim, a pergunta da Suelen pra você. Vocês não acham que a edição desfavoreceu o Vitor Hugo? Eu acho. Porque vocês falam da realidade paralela, mas pararam pra pensar que é a realidade dele? Porque só os outros são legais e a dele não? Porque, será que isso não é um tipo de preconceito? Ela acha que sim. Porque ele criou uma realidade que eu acho que não
não se situou dentro da realidade dos outros, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu não consigo entender isso como um preconceito, porque preconceito parte por uma outra etimologia, assim, né? O que a gente entende como preconceito socialmente falando. Acho que assim, o Vitor, ele tem total direito de criar fantasias na cabeça dele. Só que, no convívio em sociedade, a partir do momento em que essas fantasias que você cria atrapalham o convívio com pessoas que você nem conhece, você não é obrigado a aturar uma pessoa que cria uma situação mentirosa dentro da cabeça e tenta transformar isso numa realidade real ali, sabe, dentro do jogo. Por conta das coisas que ele confabulava, que ele pensava, que ele inventava dentro de si, ele acabava metendo os pés pelas mãos nos comportamentos dele. E a gente tá aqui, na condição de telespectador, avaliando essas pessoas lá, né? A gente não tá esperando que vá sair do Big Brother o novo Martin Luther King, não é isso, né? Uma nova Madre Teresa de Calcutá. Longe disso. A gente só tá vendo pessoas aparentemente comuns do dia a dia, tendo comportamentos muitas vezes muito malucos. E aí você olha e fala assim, cara, essa pessoa não bate com o meu santo. Só que quem gosta do Vitor Hugo, gente, tem total direito de gostar dele. Tem total direito de se alinhar, de se encaixar com os pensamentos, com a maneira como ele age. É que a maior parte das pessoas realmente não entende, pessoas que acabam criando mundos fantasiosos e acaba deixando essas fantasias atrapalharem a realidade. Ele ficou muito iludido, Isso no né? mundo adulto é um pouco complicado. Quando é criança, a gente até releva, né? Releva algumas coisas. A criança inventa uma coisa na cabeça dela e traz isso para a realidade. A gente releva, mas muitos pais acabam ficando até preocupados com isso, né? Porque não, a criança precisa viver no mundo de fantasia ela por precisa, um bom tempo, ela tem que respeitar precisa, isso. sim. Só que no caso do Vitor Hugo, por exemplo, ele criou a ideia na cabeça dele de que o Guilherme amava ele, era apaixonado por ele. Em nenhum momento o Guilherme disse isso. E ele criou conversas ali paralelas a respeito dessa história, fora vários outros casos. Aliás, o Ale tá dizendo aqui que o Vitor Hugo é tão fora da casinha que ele levou escondido pra ele a correntinha que o Guilherme deixou pra Gabi. Verdade isso, gente. Ele levou um souvenir que não era dele embora da casa. O Ale tá dizendo aqui. Agora a Luli disse o seguinte. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Que feio. Da coleguinha, isso, não era gente. seu. Também não vi, não. Isso o Ale tá comentando aqui. Agora a Luli. Na Ana Maria, ele disse que foi a hora de sair, pois ele já estava se sentindo mal psicologicamente pela rejeição que sentia dos participantes e que ele sabe que se portou mal em alguns momentos. Ele pareceu bem consciente com as conversas que teve na madrugada com seus amigos e familiares. Que bom. Que bom. É importante a gente ter esse choque então, né? de realidade. Lembra quando a Boca Rosa saiu? Que a gente estava torcendo pela saída dela. E a Boca Rosa, ela começou a ter um comportamento que a gente gostou muito, que ela começou a assumir os erros dela. E o Vitor Hugo, se ele seguir por esse caminho, ótimo, porque assim, gente, todo mundo ali tá errando, todo mundo fez bobagens, muitas bobagens, né? Não todo mundo fez muitas bobagens, mas a maior parte das pessoas fizeram bobagens. E vão responder por isso nas vezes em que forem aos paredões. Ponto. O Big Brother tá lá pra isso, gente, pro público de casa julgar o comportamento dessas pessoas. O reality existe pra isso. No caso do Vitor, gente, pronto. Ele teve as atitudes dele, errou lá dentro, irritou a maior parte das pessoas que assistem e ele caiu fora. Eu não consigo entender o Vitor Hugo como vítima de preconceito. Eu não consigo entender. Eu também não vejo isso. Porque ele se posicionou muito mal ali dentro do jogo. Já o Babu, eu consigo enxergar ele, por mais que ele tenha se posicionado mal em alguns momentos, como vítima de um preconceito velado ali dentro. Porque comentários que são feitos, inclusive a gente vai entrar nessa história agora, que inclui a hashtag Marcela Mentirosa, né, que foi um dos assuntos, desculpa, o tema Marcela Mentirosa, que foi um dos assuntos mais comentados ontem, durante o dia no Twitter, entra exatamente nesse ponto. Por quê? O que ela fez? Comentários que, assim, eles escondem conceitos racistas dentro de si. Ela falou o seguinte, que por uma questão de humanidade, ela levaria pessoas que estavam há muito tempo na xepa para a área VIP. Porém, na hora de falar sobre o Babu, ela pegou e falou o seguinte, imagina levar ele para a cozinha em que você vai estar, imagina levar ele para ficar perto do Daniel. Então, assim, o Babu é uma pessoa que já foi dito para ele que já foi dito dentro da casa. O próprio Daniel disse num comentário, não consigo ver o Babu na área VIP, que não combinava com ele. E aí a gente faz aquela conexão que pegou muito mal, né? Como que uma pessoa negra não pode ser vista? Que disse isso? O Daniel. O Daniel. Como que uma pessoa negra não pode combinar com a área VIP? Por que esse comentário é feito a respeito de uma pessoa negra? Né? Por que o Daniel fez esse comentário a respeito de uma pessoa negra? Por quê? A xepa é como se fosse a senzala, gente.
É basicamente essa ideia que está por trás desse comentário. Né? É a sobra. Então, assim, existem muitos comentários que são feitos, muitos comportamentos que são feitos ali pela galera e que sim existe um preconceito velado. Por mais que algumas pessoas tenham um ranço do Babu. Teve uma outra situação ali dentro do programa em que alguns participantes ganharam uns comes e bebes, né? Uns sanduíchezinhos. Foi apenas um pequeno grupo que ganhou, mas eles podiam compartilhar com os colegas. Deram apenas para o Babu um mini sanduíche e uma bebida. E o Babu ficou ali no entorno da galera. Foi aquela vez que a Thelma foi acordar ele e falou, a gente ganhou umas coisinhas, tem pipoca, não sei o quê. Foi, e aí foi deram dessa vez um que a Thelma foi lá chamar ele, né? Deram um sanduíchezinho, mas, tipo, precisavam dar para ele não podia pegar. Então, assim, estavam todo mundo conversando ali e tal, e não sei o quê, o Babu excluído da conversa, ficando ali esperando alguém se manifestar, deram um pequeno sanduíche para ele, como quem dizendo assim... Agora ele tá muito verdadeiro, eu acho. O Babu não tá fazendo personagem, ele tá sendo ele mesmo, ele não tá VTZero, ele não fica fazendo essas coisas. Ele tá fazendo tipo nenhum, ele tá sendo ele. Então eu acho que isso já é ponto pra ele. Pra mim ele já é o campeão por isso. Porque eu acho que as pessoas que ficam ali interpretando personagens, fazendo coisas nas quais elas não fariam fora da casa e tudo mais, tudo bem, sob pressão é outra coisa. Mas quando elas não estão sendo verdadeiras, eu não vejo muita razão de estar num reality show. Reality show. Exato. A gente quer ver como a pessoa é, de fato. A gente não quer ver o personagem que ela criou pra casa. O Babu... E ele chorou copiosamente ontem, depois que ele soube que ele ficou, né? Sim. Mais uma demonstração do quanto aquilo pra ele tá sendo de verdade. Exatamente, Rê. O Babu, ele não é o mais querido dentro da casa, tanto que foi o mais votado aí pelos participantes que ainda restam no jogo nesse último paredão. Porém, ele é muito bem quisto aqui fora, ele tem uma torcida muito grande. Ele meteu os pés pelas mãos em algum momento do jogo? Meteu. Mas o que ele fez não é grave ao ponto de outras coisas que outras pessoas fizeram. A Marcela, por exemplo, tem sido uma grande decepção, não somente para mim, mas como para muitas pessoas. A Luli, né, nossa telespectadora, minha amiga também, teve uma vez que ela até fez uma marcação e eu ainda tentei defender a Marcela, mas hoje em dia é difícil defender. Hoje em dia é difícil mesmo? Porque os comentários que ela faz são muito equivocados, muito equivocados. Ela é leve trás de situações, ela muda a história de acordo com a conveniência do que ela... Olha, um negócio meio estranho. Teve um momento em que essa questão do feminismo estava super em alta ali dentro do programa e ela soube se posicionar. Ela soube se posicionar muito bem e por isso que a galera começou a chamá-la de fada sensata. Porém, ela não tem esse mesmo olhar que ela tem para a dor que ela sente na condição de mulher para pessoas de outras condições, de outras minorias, né? Porque os negros não são minorias. Mas assim, para a condição dos negros, ela não tem esse mesmo olhar. Ela não tem essa mesma visão, ela relativiza e ela, inclusive, protege os absurdos que o Daniel, o namorado dela, faz e fala dentro do programa por conta desse racismo velado que existe. Assim como a Manu, que em algum momento foi considerada fada sensata e também teve um comentário racista ali dentro do programa. Teve um outro episódio que viralizou ontem no Twitter, mas não foi uma situação que aconteceu ontem, tá, gente? Em que estava o Babu deitado no chão, dormindo, do chão da sala, dormindo de costas, e estavam Ivy e Marcela sentadas no sofá, conversando e cochichando. E aí, rindo do Babu dormindo no chão, e a Ivy solta e fala assim, nossa, é muito gordo, né? Então, assim, um comentário pesado, gente. Desnecessário. Ele sofre racismo, sofre gordofobia. Então, assim, a gente também não tá falando que o Babu é um mártir. Não é um mártir. Mas vocês porque entendem, ele sabe se defender, né? Vocês entendem que esses comentários são comentários extremamente delicados e que quando as pessoas fazem, não tem como a gente simplesmente passar a mão na cabeça. Não tem como a gente passar a mão na cabeça do Pyong pelas coisas que ele fez. Não tem como a gente passar a mão na cabeça do Daniel pelas coisas que ele faz. Não tem como passar a mão na cabeça da Marcela, porque em algum momento ela foi a fada sensata, só que agora ela tá pisando no tomate legal. E tampouco da Ivy, que era uma planta, e me solta um comentário desse. Sabe? Então, assim, são coisas muito graves e que se eles estão dispostos, se eles estão lá dentro do reality show, eles aceitaram passar por esse tipo de julgamento. Assim como o Vitor Hugo aceitou passar por esse julgamento do público, ele teve os comportamentos dele, que para ele fazem sentido, só que para 85,22% da população, um homem adulto viver num mundo de fantasia e cometer mentiras, ele ainda furtou uma joia, segundo conta aqui, né, um telespectador nosso, furtou a joia que o Guilherme deixou pra Gabi e levou embora com ele. Sim, bastante gente comentando aqui que ele mostrou na entrevista de ontem. É bizarro mostrou a correntinha. Isso.
como que a gente, sem brincadeira nenhuma, como que não faz um julgamento a respeito do comportamento de uma pessoa como essa? A gente não tem mais que achincalhar o que o Vitor Hugo é, a figura do Vitor Hugo. Porém, o que ele fez causou a eliminação dele e eu acho que ele foi uma eliminação muito justa com o índice que ele recebeu. Tava eu aqui assistindo Mais Você. O que você viu do Mais Você? Culinária. Confesso que hoje não deu para prestar atenção, porque eu tava ansioso para ver como tinha sido aqui o papo do Vitor Hugo. Eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro que Vitor Hugo, gente, alguém precisa dar uma tesourada nele, assim, porque ele é uma pessoa que quando ele engata a quarta, quinta, ele vai. Ele vai embora. E aconteceu isso lá no Mais Você. Ana Maria precisou interromper. Ele falou, vamos fazer uma pausa? Aí você toma um café, respira, que você tá muito afobado. E aí a gente continua daqui a pouco, depois do intervalo. E aí foi nessa hora que o Louro José falou assim, começou a palestrinha. E isso já tinha sido apontado logo no começo da conversa. Que é essa história das palestrinhas. Depois, no segundo bloco, teve novamente esse momento. A Ana Maria Braga mostrou um vídeo onde as pessoas dentro da casa reclamavam das palestrinhas que ele dava. Porque ele falou assim, eu não entendia por que as pessoas se afastavam de mim e tudo mais. E a Ana Maria Braga foi e mostrou que ele falava muitas vezes, muitas coisas. Não... Sabe aquela conversa? Você conhece alguém certamente que é assim. Você começa a conversar com uma pessoa, só que a pessoa desata a falar. E ela não te dá espaço para falar. E quando você fala, a pessoa não ouve e continua. Não é conversa, né? É um monólogo. Você só tá ali ouvindo de graça o que a pessoa tem para falar e não rola uma troca de ideias. Isso é cansativo. E era o que o Vitor Hugo fazia muitas vezes ali dentro da casa e por isso que as pessoas afastavam ele. Outro ponto que ali da entrevista, né? Ele ainda se acha certo dentro das posturas que ele teve ali no jogo. A Ana Maria Braga mostrou outro VT. Ele ficou mega sem graça. A cara que ele fez, assim, de tipo... Gente, fui exposto. Foi constrangedora demais. Porque mostraram os leve trás que ele fez nas últimas semanas com essa questão de votação e tudo mais, as meninas colocando ele contra a parede. E aí ele foi tentar justificar o injustificável, só que não colou muito bem. E na parte final da entrevista ele ainda foi criticar os sentimentos, né? Ele foi colocar em xeque os sentimentos da Gabi pelo Guilherme. Eu sei que ele não tá numa posição muito segura pra falar, né? Muito feliz pra falar sobre o relacionamento dos dois, né? Mas ele mesmo assim acabou dando um pitaco, falou que não sentia muita firmeza nos sentimentos da Gabi pelo Guilherme, mas que se os dois quiserem ficar juntos aqui fora, ele desejava sorte pra ambos. Pelo menos ele já tá tendo um choque de realidade de que não vai ter nada entre ele e o Guilherme. A Mila tá dizendo aqui que alguns participantes do BBB, ao ver seus vídeos, ficaram chocados. O Vitor Hugo ainda acha que ele fez tudo super certo. Foi isso que você sentiu? Foi isso que eu senti, gente. A Alice tá dizendo aqui que a Gabi deu a corrente pro Vitor, que ele não pegou, não. Então, na saída gente, ela falou, a corrente é sua. Então aí a história é outra. A Leila tá dizendo eu não isso vi isso. Eu não vi. Eu confiei aqui num comentário que vocês fizeram. Eu não vi, mas se a Gabi deu, é dele. Tá. O Lourdes tá dizendo aqui, o ruim do Babu é que ele fica xingando as meninas pelas costas e fica se fazendo de vítima. Não é xingar, ele resmunga das meninas. Bom, tem um momento que ele chama, né, de folgado, de falsa, essas coisas aradas todas. Mas assim, né, gente? Opinião dele, né? É a opinião dele. Se ele tá sentindo que ele é vítima de uma falsidade, assim como as meninas, quando elas sentem que elas estão sendo vítimas de falsidade de outros participantes ali da casa, todo mundo tem o livre-arbítrio de falar isso, de expor isso, né? A diferença é que o Babu não fica arquitetando um plano contra as pessoas da casa, assim como tem gente que arquiteta plano com ele pra nunca colocá-lo na área VIP, só mantê-lo na xepa. O cara, ele tá super descontente, obviamente, ele já percebeu qual é o lugar dele dentro da casa, o que é uma pena, A Selminha tá dizendo aqui, ó, Vitor Hugo fez muita porém saiu na hora certa. É o pombo. Acho que ele já estava desenvolvendo crises de ansiedade pela rejeição da casa. Um garoto imaturo que precisa se conhecer melhor, pois sua sensibilidade é visível, precisa de carinho e boas amizades. Olha que bonitinha. Também acho. Palavras muito acolhedoras. Postura muito legal, viu, Selminha? Gostei da sua... A gente sabe que ali dentro do Big Brother, né, o fato das pessoas acabarem convivendo com seres que nunca tinham visto antes na vida, pessoas de comportamentos completamente diferentes, a gente acaba
colocando para fora o nosso instinto de defesa. Porque no fim das contas, todo mundo vai apunhalar todo mundo pelas costas em algum momento. Todo mundo, os melhores amigos vão precisar se votar em algum momento do jogo. E isso vai criar algumas celeumas. E as pessoas vão colocando seu instinto de defesa. E o Vitor Hugo foi colocar o dele e a galera não aceitou muito bem a maneira como ele reagiu aos supostos ataques. A Dani está dizendo aqui, Dani Cavalcante, Marcela, decepção total, demonstrou o feminismo oportunista, nada real. Esse é o trabalho dela, perde muito, eu acho, na carreira dela. A sororidade acabou quando ela começou a se relacionar com o Daniel. E o Frank está aqui dizendo, vocês viram a cena do Diogo Portugal dizendo que a Marcela entrou obstetra e vai sair pediatra? Do Rafael Portugal, eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso esse vídeo, eu achei maravilhoso. Ele debochou horrores. O Rafael Portugal, gente, foi um acerto gigante da Globo para o Big Brother. Eu amo o Rafael Portugal. Amo. E todas as participações dele são muito pontuais. A Manuela Gouveia. E ontem as meninas estavam brincando como se o BBB fosse uma escola. Aí a Rafa, Babu seria o professor. Marcela, ele seria o dono da cantina. Comentário infeliz, né? Entendi muito bem. O contexto não estava lá para ver, então não posso nem opinar. Amiga, lembra que ontem a gente estava falando aqui sobre a partilha de bens, a herança do Chico Anísio? Chico Anísio, sim. Exato. Bom, o Niso Neto deu uma entrevista lá pro Léo Dias e ele explicou que, na verdade, o Chico não deixou nada de herança. Nada. Aqueles 150 milhões que ele teria deixado aí de patrimônio, bens e tudo mais, na verdade, não existem. Ele deixou dívidas para os filhos. A única coisa que ficou... Mentira! Exatamente. A única coisa que ficou aí de herança é o apartamento em que hoje mora a Malga de Paula, que é a ex-mulher do Chico. Só que esse apartamento tem, assim, muitas dívidas. Tem IPTU atrasado, tem várias contas que estão atrasadas. Exato. Gente, uma vida inteira de trabalho como ele. Não foi um bom administrador, o Niso Neto disse. Pois é. É uma pena, né? Ele que trabalhou a vida inteira, enfim... Ainda a trabalhou como sucedeu-se muito bem a vida toda, Sim. Um dos melhores humoristas do Brasil. A família ainda ganha uma remuneração por conta dos trabalhos do Chico, que são reprisados no canal Viva, os produtos que são vendidos internacionalmente. Entra ainda um dinheirinho. Os personagens que ele criou, né? Exato. Também. Entra um dinheirinho pequeno. Se eu não me engano, a família ganha aí sim um repasse por conta, inclusive, da escolinha do professor Raimundo, que está em atividade ainda hoje no ar, né, na Globo, mas é um valor muito baixo perto do que o Chico já ganhou um dia. Então esses 150 milhões aqui não existem. O que na verdade ficou foi o apartamento que mora a Malga, e esse apartamento ele tem várias dívidas, e o Niso falou que na partilha de bens, né, além desse apartamento, ainda tem 2 lojas em shopping centers, que também estão aí afundadas em dívidas por conta do não pagamento de diversas taxas aí. E ele falou assim que se na hora de vender tudo e pagar todas as dívidas, é capaz de ficar assim 100 mil para cada filho. Tá. E são 9 filhos. Nossa! São 9 filhos. 9 filhos e a Malga, né? É verdade, então, provavelmente eles vão ter R$1 milhão aí na divisão. É um bom dinheiro? É um bom dinheiro, mas R$100 mil para os padrões de vida que o Chico tinha... É muito baixo para a Malga, viu? Fato. A gente comentou aqui que o testamento foi anulado e tudo mais. É por conta disso que a gente está retomando esse assunto. Uma pena, né? Eu achei que o Chico tinha deixado a família muito bem amparada. Não é o que aconteceu. Bom, amanhã vai ao ar, gente, um novo episódio do De Férias com o Ex, aquele A Treta Não Tira Férias. E vai ter o reencontro de Tati Dias e Bifão. A gente falou muito delas aqui no ano passado por conta de A Fazenda, que elas eram inimigas declaradas. E o motivo da inimizade das duas nada mais é que Caio Castro, porque ambas haviam ficado com eles. E eu faço uma participação especial no episódio de amanhã, porque a MTV pediu para eu enviar uma pergunta lá para eles, para botar lenha na fogueira. Tá. E aí a pergunta que eu mandei foi bem a seguinte: falou? Vocês que se consideram e se vendem a imagem de serem mulheres muito bem resolvidas e firmes, por que se deixaram abater justamente por causa de homens? Por que vocês perderam a amizade por causa de homens? E aí, a Bifão, na resposta que ela vai dar no programa de amanhã, ela fala assim, não tem nada a ver com homem. Só que a Tati Dias discorda, fala assim, tem sim. E a apresentadora, que é a Gabi Prado, também discorda dela. E o assunto Caio Castro volta à tona. Novamente, elas debatem ali o que aconteceu. A Bifão vai justificar ali do episódio, falando que pra ela isso já é passado. E a Tati Dias vai falar assim, eu não achei que ficar com o Caio Castro
fosse mexer tanto com a cabeça da Bifão assim, porque na cabeça dela já era água passada. O Cássio já tá casado, tá casado com outra, e vocês página, ainda brigando por um homem que já tá, ó... Meu Deus, vira essa página. Né? @Regiane Tapias, me sigam lá no Insta, Gabi Perlini. Fofoca aí daqui a pouquinho, Fofoca aí TV. Fofoca aí TV às 2 da tarde. Às 2 da tarde. E @Revista da Cidade também, por favor, viu? Beijo, gente.